Mateus 10, versículo 29. Não se vendem dois passarinhos por um asse? Um asse é uma moedinha, tá, pessoal? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Versículo 31. Não temais, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Meus amados irmãos, a Bíblia nos fornece um vasto material sobre essa temática, né, da soberania de Deus. A Bíblia vai falar em muitos versículos, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança, sobre como Deus está no controle das nossas vidas, está no controle de nações inteiras, está no controle do mundo inteiro. E isso também engloba o controle sobre os eventos futuros. Por exemplo, existem mais alguns versículos, eu vou ler alguns poucos aqui, porque senão eu vou ter que passar o dia inteiro só lendo os versículos que falam da soberania de Deus, né? Mas, por exemplo, em Provérbios 16, 9, a palavra fala que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que determina os seus passos. O Senhor é que determina a chegada final do homem, no final da maratona. Por exemplo, em Isaías 46, 10, ele também vai falar: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Meus irmãos, se isso não é soberania, então a gente tem que redefinir o significado dessa palavra. Porque a Bíblia nos deixa muito claro, né, a soberania de Deus a respeito tanto das nossas vidas, quanto também dos acontecimentos futuros, do rumo, né, e da segurança do Evangelho, que o Evangelho se cumprirá, todas as suas promessas e todas as suas profecias. Por exemplo, em Daniel 10, 14, né, a palavra vai dizer da seguinte maneira: agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Está lá em Daniel 10, 14. Então, para Deus, o futuro já é conhecido, e mais ainda, Ele projeta o futuro sobre muitos aspectos. Não quer dizer, amados, que apesar de Deus ser soberano e ter total controle sobre o futuro, que nós não tenhamos as nossas escolhas a fazer. Muito pelo contrário, nós temos a nossa livre agência, né? Livre agência quer dizer que eu posso escolher muitas coisas em relação à minha vida. O que é livre agência? Por exemplo, eu posso escolher não estudar, por exemplo, e ter um futuro, um emprego que me remunere menos. Essa é a consequência da minha escolha lá atrás, certo? Correto? Eu posso escolher, por exemplo, mudar de cidade, mas se Deus tiver um propósito, eu voltarei para outra cidade que eu estava, ou não. Se Deus tiver um propósito de repente na outra cidade, Ele me conduzirá. Eu posso escolher, por exemplo, magoar uma pessoa ou não. Eu posso escolher as pessoas que eu quero para perto de mim, ainda que a Bíblia nos forneça um vasto material acerca por exemplo, das consequências que nossas escolhas têm na nossa vida.
né? Então, por exemplo, a Bíblia fala, as más conversações, né, ou as más amizades influenciam diretamente na nossa vida. Mas mesmo assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, somos nós que escolhemos as pessoas que entram nas nossas vidas. Isso é livre agência. Irmãos, mas eu quero chamar a atenção que nesses dias nós temos uma escolha bem difícil a fazer. Nós estamos em tempo de eleição, né? E de fato, irmãos, eu não quero fazer aqui nenhuma campanha partidária, nem algo do tipo. Cada um vote em quem quiser, segundo a consciência que tem. Mas nós cristãos votamos de acordo com os princípios bíblicos. É ou não é verdade? Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o cristão deve olhar o mundo ao redor segundo a ótica da Bíblia, certo? E não segundo a ótica de filosofias que são nos ensinadas na escola, que são nos ensinadas na faculdade, né? A Bíblia está acima de todas as filosofias humanas. Isso para o cristão. Irmãos, e eu queria perguntar algo para vocês, depois de ter falado essas palavras. Deus está no controle do Brasil? Está, não está? Sim, de fato está no controle do Brasil. Deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Deus também está no controle da Venezuela? Também está, né? Está no controle da Nicarágua? Sim. De fato, Deus está no controle do mundo inteiro. Porém, deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Deus também permite a nossa livre agência, né? Votar, na opinião de vocês, é um ato de livre agência? Eu escolho em quem votar ou não? Sendo dessa forma, eu escolho quem está no poder. Correto? Então vamos lá. Há muitos anos atrás, países como Venezuela e Nicarágua escolheram pela sua livre agência os seus soberanos, aquelas pessoas que governam o país hoje. E esses países estão em caos, em desordem, por conta do fruto de suas escolhas no passado. Hoje, na Nicarágua, igrejas são fechadas, nossos irmãos são perseguidos pelo fruto das escolhas da livre agência de nossos irmãos no passado. Isso é um fato, irmão. A Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos. Isso é um fato, certo? E isso faz parte da livre agência humana, ainda que o final, eu li a última parte da Bíblia, né, como diz Billy Graham, e a notícia é positiva, vai dar tudo certo. Mas nós estamos colhendo, nós colheremos o resultado das nossas escolhas de livre agência, ainda aqui, certo? E para não me alongar mais, eu acredito que o cristão ele não deve votar em pessoas. Eu acredito que o cristão ele deve votar em princípios, né, em uma agenda que está mais alinhada possível com os princípios bíblicos. Certo? Quer um exemplo? A Bíblia aprova o aborto? Não, né? Então, por que você, cristão, apoia uma legenda, vota em uma legenda que apoia o aborto? Que prevê a liberação, a descriminalização do aborto? Ou prevê que o aborto seja uma política pública, né, de saúde pública? Para quem não sabe o que é isso, em outras palavras, transformar o aborto em uma política de saúde pública, nada mais é do que permitir que mães assassinem os seus bebês com verba pública, ou seja, com o meu e com o seu dinheiro. Nada mais é do que isso.
né? Então, o cristão, ele deve votar de acordo com uma agenda, certo? Que está mais alinhada com a Bíblia. Não baseada em candidato, porque todos os candidatos são falhos. Viu, irmão? Na política, principalmente, é muito fácil se corromper na política. Então, o candidato ele se corrompe, mas o princípio não. Tá ok? E só para lembrar vocês que em Provérbios 29, Salomão fala assim: quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando os ímpios governam, o povo geme. Meus amados, eu espero que essa breve reflexão sirva para nos edificar e para clarear as nossas mentes para esse futuro incerto, digamos assim, dos próximos dias, né? Para que você possa tomar a sua decisão.